E o tal do fica em casa, no 7 de setembro, é apenas para esconder o tamanho real do que a gente chama de bolsonarismo, ou o tamanho real do que se tem de bolsonaristas no Brasil. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, dê seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar do meio do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E se você é de Alagoas, você pode assistir aos vídeos do blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET, sempre aos domingos, ao 12h45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com Maceió no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo no dia 4 de setembro, são agora 4h30 da tarde, e tem circulado bastante assim, na manhã desse 4 de setembro, durante esse 4 de setembro, dia 3, dia 2, mensagens de lideranças bolsonaristas, mensagem nas bolhas bolsonaristas, nas redes sociais em geral, uma campanha de boicote à participação dos desfiles de 7 de setembro, dia em que se comemora a independência do Brasil. E aqui esse vídeo não é necessariamente sobre o debate, não é sobre o debate do que foi esse processo de independência do nosso país em relação à coroa portuguesa. Mas essa campanha que se tenta dar ares de revolta com a atual situação brasileira, quando na verdade é para esconder o verdadeiro tamanho dos bolsonaristas em nosso país. A campanha faz diversas críticas às Forças Armadas, chamando os militares de melancia, ou seja, verde por fora, vermelho por dentro, dizendo que não há nada o que comemorar nesse 7 de setembro, etc., e críticas ao Exército, às Forças Armadas, mas ao Exército principalmente. Mas, na verdade, isso é uma grande besteira, é uma grande lorota, criada sob esse argumento, para mobilizar, sim, aqueles cantadores de hino para pneu, os tais patriotários, com essa narrativa da verdadeira intenção do segurar os bolsonaristas em casa, mantê-los em casa, ou que saiam às ruas, mas não participem, não vão lá ver, enfim, não prestigiem os desfiles de 7 de setembro. E esse motivo é muito claro. O que se chama de bolsonarismo, ou o que a gente tem de bolsonarista de verdade no Brasil, está cada vez menor. Uma coisa são os eleitores de Bolsonaro, né, aqueles eleitores que votaram em Bolsonaro. Não dá para dizer que todo eleitor que votou em Bolsonaro é bolsonarista. Do mesmo modo, sejamos francos, não dá para dizer que todo eleitor de Lula é petista, lulista, coisa que o valha. No processo de eleição, e eu fiz diversos vídeos aqui durante a campanha eleitoral, o eleitor ele tem vários parâmetros para escolher seus candidatos. Para presidente da República, essencialmente, a questão econômica, né? Se a economia para este eleitor está bem, se não está, etc. Acontece que tem saído pesquisa após pesquisa, o que sai é que Lula aumenta sua aprovação perante o povo brasileiro, inclusive entre eleitores de Bolsonaro. A última pesquisa que saiu de avaliação do governo, antes de eu gravar esse vídeo, foi da Genial Quest, do Instituto Quest, em que mostra que o governo Lula é aprovado por 60% dos brasileiros. Ou seja, Lula tem 60% de aprovação, já bem mais do que o que ele teve de resultado nas urnas, que foi na casa dos 51%. Ou seja, eleitores de Bolsonaro aprovam o governo Lula. Dentro desses 60%, o eleitor de Bolsonaro, né, Lula já tem aprovação, inclusive melhorias entre evangélicos, melhoria na região sul do país, que votou majoritariamente em Bolsonaro nas eleições. Segundo a Quest, na região sul, por exemplo, o Lula cresceu de 48% de aprovação para 59%, no intervalo de 2 meses entre as pesquisas. Também cansei de dizer durante a campanha eleitoral, isso vale
a gente precisa sempre avaliar pesquisas dentro do mesmo instituto, porque os critérios, as perguntas, a metodologia são sempre as mesmas, e isso pode gerar uma variação do instituto para outro. Em junho deste ano, em junho de 2022, saiu uma pesquisa que apontava, uma pesquisa do IPEC, que apontava que 41% dos eleitores de Bolsonaro, em junho de 2022, consideravam o governo Lula ótimo, bom ou regular. Veja que eu mudei o instituto agora, mas serve para ilustrar que já vem de muito tempo essa coisa de eleitores de Bolsonaro, eleitores que votaram em Bolsonaro, avaliando positivamente o governo Lula. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o tal bicho bolsonarista não é tão grande quanto parece, eles fazem muito barulho. Inclusive, isso se reflete no próprio Congresso Nacional. A gente não tem um Congresso Nacional bolsonarista, a gente pode até ter um Congresso Nacional conservador, mas não bolsonarista. Congresso Nacional Bolsonarista a gente não tem. O que a gente tem são bolsonaristas muito barulhentos. Eles fazem muito barulhos, mas eles são muito pequenos no Congresso Nacional. E isso se reflete também na sociedade brasileira. E nesse momento em que Bolsonaro está encurralado, já está inelegível, você tem aí delação, depoimento de Mauro Cid, e todo dia pipoca alguma coisa que ele está denunciando, os caras estão achando prova desse negócio de joia, aí tem inquérito de atentados contra a democracia, tem uma série de situações envolvendo o próprio Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro. Então isso estão colocando esse campo da política brasileira no córner, em isolamento. Eles estão cada vez mais isolados. Esse movimento do Centrão para dentro do governo Lula, que tem o pragmatismo de melhorar a sua base no Congresso Nacional, melhorar no sentido de aprovar matérias de interesse do governo, mesmo que se implique, inclusive, em alguns recuos programáticos, ideológicos, em relação a temas que são debatidos no Parlamento Nacional. Isso também serve para isolar ainda mais o que a gente chama de bolsonarismo. E é nesse sentido que quem lançou essa tese, né, lá no coração desses caras, enfim, lançou por isso. Veja, a gente já estamos diminuindo, estamos perdendo força, estamos numa situação de córner, estamos indo para o córner. Irmos às ruas em 7 de setembro vai explicitar o nosso real tamanho. Evidente que em algumas localidades nós teríamos manifestações grandes em relação de bolsonaristas, ou proporcionalmente grandes de bolsonaristas. Mas se fizermos uma escala ao que se tinha antes da eleição, muito menor. E é nesse sentido que se deve avaliar o tamanho e capacidade de mobilização desses setores. Perderam dinheiro público para mobilizar, perderam uma série de questões, e muitos daqueles que se envolviam com o chamado bolsonarismo hoje não fazem mais. Não fazem porque nunca foram bolsonaristas, votavam, apoiavam naquele momento, não fazem por algum grau de pragmatismo para evitar algum tipo de represária, inclusive econômica, ou de ter acesso a contratos oficiais, enfim, aí os critérios são inúmeros. Mas o fato é, eles estão cada vez menores. E aí mostrar isso na data de 7 de setembro, que se marca a independência do Brasil em relação à colônia portuguesa, em que os chamados patriotas, que de patriotas não tem nada, usavam para inflar uma defesa nacional que nunca tiveram, porque os tais patriotas não passam de entreguistas, essa é a verdade. A direita brasileira, a extrema-direita brasileira sempre foi entreguista, ela é lenta ao império estadunidense. Então você bota na rua e vai mostrar como eles são pequenos. Não adianta querer comparar as manifestações com as atividades de desfile de 7 de setembro. Nem todo mundo, mesmo entre eleitores de Bolsonaro, eram assíduos em desfiles de 7 de setembro. Né? Então, não é esse comparativo. O comparativo é com eles mesmos. E isso eles não querem fazer, porque vai mostrar que eles estão diminuindo de tamanho, porque estão encurralados e porque a vida está ensinando. Né? Acreditar que todos os eleitores de Bolsonaro eram bolsonaristas, e repito, e assim como os de Lula são lulistas, de esquerda, etc., isso é um erro avaliativo tremendo. Nem todo eleitor, na verdade a maioria deles, não vota por
questões de espectro político-ideológico. Votam com base no pragmatismo. Se avaliam que o governo está bom, eu quero continuar. Se avaliam que o governo está ruim, eu quero mudar. Pode até haver uma situação assim, está ruim, mas o outro é pior, então eu voto para que ruim continue. Então é nesse sentido que a gente deve avaliar. Os bolsonaristas estão ficando menores, a própria CPI do MST é uma prova disso, não serve mais de nada, está se contando os dias para acabar, acaba neste mês de setembro, não vai ter nada, essa é a quinta CPI do MST em 20 anos, ou seja, a cada 4 anos vem um bando de lesado e tenta desmoralizar o MST sem sucesso. O governo Lula tem conseguido aprovar suas pautas no Congresso Nacional, é evidente que com muitos ruídos, necessidade de articulação política, recuos programáticos sim, porque a esquerda, a centro-esquerda não fez maioria no Congresso Nacional, mas tem conseguido aprovar muito bem. E esse campo da extrema-direita é cada vez mais isolado, cada vez menor, com menos força política, com menos influência política. Já há uma disputa no entorno desse segmento político de quem vai ser o nome para tentar herdar os votos que Bolsonaro teve, etc. Já há uma série de situações nesse sentido. Os militares já fazem de Bolsonaro rolete chupado, já não querem mais, ou seja, eles estão muito em fim de carreira. Evidente que quando eu falo fim de carreira, não necessariamente o fim desse tipo de coisa, porque uma ideia, seja ela boa ou ruim, seja ela nociva ou não se acaba assim. É preciso muito tempo para que essa ideia perca forças, para que se possa dizer que terminou. E mesmo assim é muito difícil. Né? Vida a Alemanha com a sua extrema-direita, que ainda há neonazistas na Alemanha, enfim, esse tipo de ideias voltando no mundo com muita força. Mas neste momento histórico no Brasil, eles estão em descenso, ficando isolados. O tal do fique em casa é mais um migué, feito para enganar patriotário. Né? Inclusive, eu li aí que tem até Pix. Mas é assim que essa turma mobiliza essa coisa dessa bolha bolsonarista, desses cantadores de hino para pneu. Com muito migué. Com muito migué. E aí eles precisam sempre inventar algum malabarismo retórico para esconder a sua insignificância no momento, a sua redução significativa na sociedade brasileira. E de migué em migué, patriotário vai enchendo o papo.